outros que têm e não estão respondendo. E ele está respondendo bem nos treinos e nos jogos, mas enfim, quem critica é implicante. Ô, Thiago Fernandes, já que você foi citado indiretamente, né, pelo rap, eu gostaria que você falasse, explicasse sobre esse empate e daqui a pouco nós vamos entrar na questão da coletiva, de tudo dito, que foi dito pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, implicantes, Valu, Pre. Eu acho que o Atlético, de verdade, HG, ele teve uma evolução em relação aos últimos jogos. Quê? Eu acho que teve. O Atlético não foi o time, e não foi mesmo. Cara, não, mas isso são dados, não são meus dados. Meu Deus, você pode ir ligado pro pessoal da análise de desempenho do Atlético. Você deve ser aquele que contratou aquele volante lá dos anos início dos anos pode 2000, que viu o DVD. Viu o DVD, joga demais. Aí você pega lá nas estatísticas e nos números que você está defendendo, fulano toca na bola o jogo inteiro, só toca de lado. Né? 87,9% de passes certos no jogo, só tocou de lado, mas tudo bem, é o seu argumento, eu não quero borrifá-lo, o direito é seu, a palavra é sua, o tempo é seu, fala o que você quiser. Você já borrifou, né? Desculpa. Já deu uma borrifada legal no meu comentário. Eu não suporto a massagem. É muito difícil tentar comentar algo com a sua implicância com o Luiz Felipe Scolari. E eu acho que já é algo que o próprio Filipão deve ficar incomodado. Ele liga a TV todos os dias, de segunda a sexta, meu filho, ele assiste a você falando e ele fica chateado. Dentro do clube. Ele com certeza fica incomodado. O que acontece no programa. Mas voltando, HG, eu vi a evolução. O Atlético não é mais aquele time que fica rifando bola a todo tempo. O Atlético conseguiu fazer mais de um tipo de jogada, de criação de jogada. Nossa, eu até acho, mas teve mesmo. Teve bola pelos lados e cruzamento rasteiro. Teve finalização de fora da área. Teve chegada pelo meio, tentativa de tabela. Inclusive essa que acabou de aparecer na tela ali, ó. É uma jogada pelo meio do Atlético. Então, assim, o Atlético mostrou mais de uma variação de jogada, desarmou mais do que o América dentro da partida. Foi um time bem mais consistente do que vinha sendo. Mais do que o América tentou mais. Foi um time bem mais consistente do que vinha sendo nas últimas partidas. Mas eu acho que o Atlético ainda está em processo de evolução. Esse processo de evolução, uma hora vai acabar e o Atlético vai voltar a ser o Atlético que foi da temporada passada. O seu problema é que você não tem calma. Você chega aqui em dezembro e fala, o Campeonato Mineiro tem que ser usado para testar, tem que ser usado para o time engrenar e aos poucos as coisas vão acontecendo. É o que você fala. Aí dá 3 rodadas do Campeonato Mineiro, você demite esse cara, demite esse maluco, demite esse senhor. Aí não dá. Então eu acho sinceramente, HG, que você e o rap são implicantes. Então tratarei a vocês hoje no programa como implicante 1, implicante 2 e Thiago Valu e Guilherme Gonçalves Opré. Enfim, eu fico até sem palavras, mas não é porque o argumento dele teve sustentação a ponto de eu não conseguir achar caminho para desvencilhar, para fugir ou para apresentar aqui uma réplica, mas é um negócio impressionante, né? O que os senhores ouviram de Thiago Fernandes agora. Ele está enaltecendo que o time criou por mais de um caminho e desarmou mais que o América e por isso ele vê, de fato, uma evolução no trabalho. Não é isso. Eu citei várias coisas. Você falou, irmão. Não é só isso. Você falou. Eu gostei mais de um ponto, HG. Não é por isso. Deixa o Guilherme falar aqui. Não, mas não é por isso. Posso chamar? Não, eu disse que tem mais de um ponto. E eu reitero o que eu falei. Tem mais de um ponto. O Atlético teve criação de jogada. O Atlético foi um pouco mais seguro defensivamente. Desarmou mais do que o América. Tem muito mais coisas. Não ficou só rifando bola. Conseguiu jogada de lançamento longo, cruzamento rasteiro, tabela no meio da área. Você não acha que tem mais de um ponto para que o Atlético seja... Mas beleza, então você vê essas evolução. Mas você não acha que o Filipão ele demora demais a colocar certos jogadores que em pouco tempo já demonstram que jogam muito mais com aqueles que existem? Exemplo, custou a poupar o Alisson. O Alisson, em 2 oportunidades, jogou mais que todo mundo. Aí agora tá colocando o Alisson. O Igor Gomes, desde o ano passado, não joga mais do que o Rubens. O Rubens joga mais que ele na mesma posição desde o ano passado. Aí o Rubens voltou para ser lateral, o Rubens voltou a ser uma opção que talvez vai ser por ele. Eu acho que o problema do Filipão, sabe o que é, Thiago? A insistência dele com certos pensamentos. Ele insiste em coisas que não dão certo e vai até o fim com isso. Mas isso eu concordo, não é uma discordância. Eu acho que em alguns problemas, ele tem alguns problemas e acho mesmo que tem. Por exemplo, dar mais chances ao Rubens deveria ser necessário. Ele deu uma chance pro Alisson. Você viu o que o menino fez, apesar do gol ser anulado? Deixa eu só fazer uma... Guilherme Gonçalves. Quando eu assisto, vejo... Primeiro, olho para o aproveitamento da temporada do futebol brasileiro entre os times que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A.
o Inter hoje é o maior aproveitamento. E quem está vendo o Inter jogar está vendo que ali realmente foram bons reforços, mas o time está encaixado. Então o Inter, inclusive, do Eduardo Cudê. Ah, pronto. Aí depois você olha para o Flamengo jogar, e você é do Rio de Janeiro e sabe do que eu estou falando, o Flamengo tá uma sacanagem, né? O Palmeiras, por mais que sofra um pouco mais, porque o estadual de São Paulo é mais forte, tem mais dinheiro, e os times do interior acabam apresentando uma certa dificuldade aos grandes da capital, e ao Santos, que não é da capital, mas continua jogando um futebol de alto padrão. Eu olho o Grêmio, que ontem fez um clássico muito decente, mesmo com alguns desfalques importantes. O Pavão ficou no banco, Diego Costa não estreou, o Soteldo, principal jogador de ataque, não está disponível. Mas eu vi que jogou um futebol decente contra o Inter. E não vejo o Atlético fazer, no mínimo, a melhor campanha do futebol mineiro na temporada, que é obrigação. Como é que você, lá do Rio de Janeiro, vê tudo isso acontecendo? Como é que você enxerga o Atlético do Luiz Felipe Scolari? Boa tarde, bem-vindo. Olha, Everton, boa tarde aos amigos. Thiago, grande amigo, mas eu vou ter que discordar dele. Pronto. Vou ter que discordar. Isso é normal. Eu vou ter que discordar dele nessa, senão seriam dois falando besteira, né? Porque vamos lá. Eu acho que não é só do Rio. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você olha para o futebol brasileiro e você vê 3 times que estão à frente dos outros. Você vê a evolução do Flamengo, você vê o Palmeiras com regularidade, mesmo que não evolua, é um time regular. E o Atlético, eu como jornalista, eu sempre vou analisar uma partida de 3 maneiras. Pré-jogo e pós-jogo. O Filipão, pra mim, foi mal em tudo. O Filipão, pra mim, foi mal no pré-jogo em preparar o time. O Filipão foi mal na leitura de jogo. Por exemplo, o time do Galo tinha o Paulinho e o Hulk muito distante da partida. Ele demora um tempo inteiro pra perceber isso. E só no segundo tempo que ele vai juntar. E nos primeiros 10 minutos você vê a melhor versão do Galo. O Cauã, que muito menos experiente, percebeu rapidinho e colocou o Felipe Amaral ali na frente da zaga, o primeiro volante, para segurar. Acabou aquilo que estava produzindo do Hulk. O Amaral, o primeiro volante. O primeiro volante. Da América. Isso. Ele pegou, viu que o Hulk e o Paulinho estavam juntos ali na entrada da área, foi lá e botou mais um homem ali de marcação. O que o Filipão levou um tempo. Tira o atacante pra ver. Que o Filipão leva um tempo para pegar e juntar 2 atacantes na área, que era o que precisava fazer. O Cauã novinho foi lá e rapidinho acabou com aquela produção do Galo. E até o pós-jogo, quando ele vai muito mal na coletiva, a gente vai falar disso. Então, pra mim, o Filipão errou do pré, errou na leitura do jogo, errou no pós-jogo. Um dia muito infeliz pro Filipão, na minha visão. E você sabe qual que é o grande lance que ele não percebe? E ele falou isso aqui agora. É o seguinte, você tem o Igor Gomes aberto de um lado e o Alisson. O Igor Gomes, ele não volta com qualidade. O Alisson, o menino Alisson, ele volta na questão física, mas ele não tem qualidade na roubada de bola, mas ele ocupa o espaço do lado direito. Já do lado esquerdo... viajando nessa, Rap. É porque eu nem falei, aí eu tô viajando. Não, eu digo mais, aí do lado esquerdo do Igor Gomes, não vem. Quando o Rubens entra, que aí depois que você falou isso, o Atlético piora de novo, o América começa a gostar de jogo, o Rubens entra, o Rubens começa a dar assistência pelo lado esquerdo, ainda volta pra marcar. Aí o Atlético melhora de novo na partida. Não, e o Thiago cita o Alisson como um ponto positivo na partida, de fato. Mas o que foi o Alisson ontem? Um Filipão atendendo o que a torcida vai pedindo. O moleque foi artilheiro na base e que entrou muito bem no jogo. Foi só isso. O Filipão atendendo um pedido da torcida. As convicções dele, que é manter o Igor Gomes dentro de campo, preterindo um. E errado Rubens. atender o pedido da torcida? Não, exatamente. O único acerto dele foi atender o pedido da torcida. Não foi o único acerto. Não foi. As convicções dele todas deram errado. Não, desculpa, não foi o único acerto dele. Ele tem outros acertos no jogo, mas eu vou deixar o Thiago Valu falar, que eu não quero ser o chato, o escova do programa. Pode ficar à vontade, Thiago. Pode ficar à vontade. Deixa eu ver o Valu aqui. Valu, você tá paciente hoje? Bastante. Não, vai tá vendo assim, ó. Quando o Thiago falava. Boa tarde. Aliás, volto à terapia essa semana, então... Amanhã, depois de um longo período, felizmente, volto à terapia. É assim, o Atlético joga um futebol muito abaixo daquilo que poderia jogar, mesmo para um começo de temporada, pegando como base, antes que o Thiago venha com aquela falácia de tem diferença entre o que eu gosto, entre o que é aplicado, pegando como base o próprio trabalho do Luiz Felipe Scolari. Na verdade, eu estou pegando o Felipão para analisar o Luiz Felipe Scolari. O América do Cauã, para mim, o Cauã adotou uma estratégia de entender que o 1-0 era o suficiente e ficar posicionado para jogar no contra-ataque. Acho que se o América tivesse continuado a jogar da maneira tão forte quanto jogou
o primeiro tempo poderia estar mais próximo da vitória. O Atlético funciona porque tem o Hulk, que em 2 oportunidades já no final do jogo arrastou literalmente a defesa do América em uma... Atlético termina a primeira parte do Mineiro sem vencer nenhum clássico no campeonato estadual atualmente. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida para acompanhar e estar ligado sobre mais esse tema, que é bem importante, pois o Atlético tem sofrido com alguns desafios, principalmente táticos, em relação à sua diferença na temporada de 2023. A equipe em 2024 não tem conseguido se encontrar neste atual momento, por isso, nos clássicos que esteve disputando até aqui, não conseguiu vencer nenhum deles. Um empate e uma derrota nos 2 primeiros jogos que o Atlético teve contra equipes consideradas de uma dificuldade um pouco maior, referente à quantidade de rivais que tem de forma geral no Campeonato Mineiro. O Atlético ainda não conseguiu de forma alguma estar mostrando o seu nível de competitividade que fosse capaz de se tornar organizado e que assim pudesse vencer um de seus rivais. A equipe tem sofrido bastante. Na minha visão, o Galo ainda precisa se encontrar, algo que parece estar sendo bastante complicado e que a equipe necessita de logo estar conseguindo assim encontrar uma forma ideal de jogar. Você atleticano que pensa, comenta aqui abaixo a sua opinião referente ao Galo e todas as estatísticas referentes a clássicos. Não conseguiu vencer nenhum clássico atualmente.